bem? Meu nome é Elias, professor de matemática. Estou aqui no meu canal SS Matematizando para falar um pouquinho mais sobre vocês, sobre os mistérios da matemática, né? Esses mistérios que assombram muitas pessoas aí, que na verdade é uma questão só de você se apropriar de alguns conceitos e desenvolver esses conceitos ao longo da vida. A gente sabe que matemática não se aprende do dia para a noite, mas, né, aos poucos e com muita paciência, muita determinação, a gente consegue chegar lá. Então vamos falar um pouquinho aqui de um tema, né? Começar um tema que ele dá muita margem para a preocupação dos estudantes aí do ensino médio e do ensino superior, que são as funções, tá, pessoal? Então vou falar um pouquinho de função, introdução de função, aí depois a gente entra no critério de função de primeiro grau, polinomial de primeiro grau, polinomial de segundo grau, para depois a gente chegar nas funções mais complexas ali, que é a função trigonométrica, as exponenciais, as logaritmas e a mistura delas aí, tá? Numa aula futura aí, pensando já lá pra frente, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, vamos definir o que são funções, o que é uma função, né, na verdade. Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Eu tenho dois conjuntos A e B, depois eu dou um exemplo prático disso, tá? E aí, como se define função, tá? A função é uma transformação, é uma mudança. Mas como que é uma mudança? Eu vou me apropriar de um conjunto A, que tem alguns elementos, tá? Um conjunto finito. E para esse conjunto A, eu vou fazer com que ele sofra, cada elemento sofra uma transformação. Essa transformação é chamada de função. E a partir do momento que ela sofreu essa transformação, ela vai gerar para mim elementos de um outro conjunto, chamado conjunto B. Tá, pessoal? Então eu pego os elementos do conjunto A, faço com que eles sofram essa transformação, e a partir disso, que ele sofreu essa transformação, eles vão aparecer como sendo outros elementos, tá? Em um outro conjunto que a gente chama de conjunto B, tá, pessoal? E esse cara é a função. A função nada mais é que uma transformação. Então, se a gente pode pensar, por exemplo, tá? Você pega frutas, tá? Vamos pegar um conjunto de frutas e você tem aquele processador que faz fruta, né? Não vamos fazer comercial de ninguém aqui, né? Mas, enfim, você tem aqueles processadores que fazem suco com aquelas frutas. Então, por exemplo, você coloca uma fruta lá, ele vai te dar um suco de uma fruta específica, tá? Você colocou maçã, aparece suco de maçã. Você colocou laranja, aparece suco de laranja. Você colocou tomate, aparece suco de tomate. Você colocou abacaxi, vai aparecer suco de abacaxi, tá? Quem são esses elementos? Eles fazem às vezes das frutas, tá? Quem é a transformação? Quem faz o papel de transformar a fruta em outra coisa é aquele processador do suco. E quem são os elementos que aparecem aqui? Os sucos, tá? Em termos de objeto, uma laranja é diferente de um suco de laranja, tá? Porque ela sofreu uma transformação, ela sofreu o efeito de uma função. Então essa é a ideia que a gente tem sobre função, que ela é uma transformação, ela pega elementos de um conjunto, transforma e gera um novo conjunto para nós com aqueles elementos que foram modificados, tá, pessoal? Depois a gente vai falar o nome de cada cara desse, né, para a gente poder se apropriar de alguns conceitos aqui, tá? Mas a princípio, o que eu falo do conjunto A? Ele é chamado de domínio da função. Ele tem, né, ele faz com que tenha aqui dentro elementos do domínio, que é o conjunto A. Então, o A pertence ao domínio A1, A2, A3 e assim por diante. Pessoal, então só para a gente poder entender aqui, ó, o elemento A1 do domínio, ele sofreu o efeito de uma função, de uma transformação, e ele me gerou um elemento B1. Tá? Só para a gente exemplificar. Quem é aquele elemento B1? Ele é um elemento que faz parte da imagem. Tá, pessoal? Então tá aqui, ó. A imagem é o conjunto B, ok? E dentro dele tem os elementos que são transformados a partir dos elementos do conjunto A, ok? Então, ó, outro exemplo. O A2, a partir da função, gerou-se B2. Com o B3, a partir da transformação que é a função, gerou-se B3 e assim sucessivamente. Vamos lá falar um pouquinho mais disso, tá? Pegar um exemplo só para a gente poder entender o grosso da função. Depois a gente fala sobre, por exemplo, quando é função, quando não é função, assim por diante. Depois a gente vai chegar no critério de que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Que é uma coisa também que cria bastante ali confusão pro pessoal. Mas vamos devagar aí, porque, né, a gente tem muito assunto para falar de função. Vamos dividir um pouco essa história aí. O exemplo é o seguinte: seja um conjunto domínio A com os elementos menos 3, menos 2, 0, 1 e 2, tá? Através da representação do diagrama de Venn, que são esses diagramas aqui, né? Represente, que faltou um E, né? Vamos corrigir aqui. Represente um conjunto imagem B, onde a função, que é o objeto transformador, ele é x² menos 1.
para todo x pertencente a A. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho alguns elementos aqui, tá? Se eu pensar, por exemplo, em x, tá? E eu pensar em f de x. Lembrando que f de x é x² menos 1. Tá? E eu vou obter aqui a minha f, que seria os elementos da imagem. Tá? Então vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Eu vou substituir, tá? Vamos lá, então eu tenho menos 3, menos 2, 0, 1 e 2. Beleza? Então vamos substituir, pessoal. O que acontece aqui? Ó? F de menos 3, é assim que eu calculo a imagem do menos 3, tá? Então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 1. Esse cara dá 9, menos 1 dá 8. Aqui o 8. Certo? Vamos pegar o menos 2. F de menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, menos 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Tira 1, 3. O 0 é F de 0. Vai ficar 0 elevado ao quadrado, menos 1 dá menos 1. Tá? Agora vamos para o 1. F de 1. 1 ao quadrado, menos 1 vai dar 0. 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 dá 0. O espaço ficou curto, viu, gente? Mas vamos lá. E o F de 2, que ele vai repetir o F de menos 2, né? Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 1. 4 menos 1 dá 3. Então vamos lá representar esse cara em formas de diagrama, tá, pessoal? Vamos lá, é importante saber isso aqui. Porque depois a gente vai cair em gráfico de função, né? A gente vai pegar, em vez de representar em forma de diagrama, a gente vai representar em forma gráfica. No plano cartesiano, né? Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um conjunto A, com os elementos bem definidos, tá? Menos 3, menos 2, 0. 1 e 2. Tudo bem? Esse cara aqui é o conjunto B. Lembrando que esse cara aqui é o domínio da F. Esse cara aqui é a imagem da F. Pessoal, é assim que a gente representa domínio e imagem de uma função, tá? E esses caras aqui sofrem o efeito da função f de x igual a x² menos 1. Ok? Então vamos lá. Ó, o menos 3 gerou 8. Então esse cara gerou esse cara aqui. Tudo bem? Vamos lá. Menos 2 gerou o 3. O 0 gerou o menos 1. 1 gerou o 0. E o 2 gerou de novo, né, ali, o 3. Tá, pessoal? Lembrando, aqui menos 2 e 2, os dois têm a mesma imagem. Isso pode ocorrer, tá? Depois a gente vai falar disso daqui. Pessoal, tendo em vista isso aqui, quem é o conjunto B, então, para nós aqui, ó? Que é o conjunto da imagem, que é aquele que a gente quer que ele queria que nós gerássemos. E foi gerado com aquele cara ali da última barrinha da tabela que eu fiz da F. Então ele vai ser menos 1, tá? Pegando na ordem, né? A gente lembra que para representar um conjunto tem que ser sempre na ordem crescente da esquerda para a direita. Então a gente vai colocar lá menos 1, 0, 3 e 8. Tá aqui, pessoal, a imagem, ó. Menos 1, 0, 3. Eu coloquei o 3 porque ele é um elemento único, né? Não existe dois números 3 na reta numérica, tá? Então a gente coloca uma vez só no conjunto. E aí está representado o conjunto B, certo? Que é aquele conjunto ali, que a gente acabou de falar sobre ele, tá? E falou que ele apareceria a partir de uma transformação obtida na função f. Bom, pessoal, falando mais um pouquinho desse cara aqui, tá? Algumas coisas bem importantes para a gente poder falar. Que é uma coisa que a gente chama de contradomínio. Pessoal, da aula de conjuntos, a gente sabe muito bem que existe, né, sempre vai existir, conjuntos dentro de outros conjuntos. A gente chama, esses conjuntos menores, né, entre aspas, né, conjuntos de menor cardinalidade. Dentro de outros, a gente chama de subconjuntos. Então é o seguinte, contradomínio, né, vou colocar aqui, ó, o contradomínio de F é representado por, a gente coloca aqui, ó, CD de F, tá? E quem é esse cara aqui? Vamos falar um pouquinho mais dele, tá? Ele é importante para nós.
é bem importante, pessoal, para a gente definir que são, né, funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Contradomínio de F. Então, a gente vai colocar a seguinte definição, tá? O contradomínio de F é o conjunto que possui a imagem de F como subconjunto. Tá, pessoal? Então é o seguinte, o que acontece aqui, ó? O que eu vou falar é que a imagem, vou colocar aqui, ó, a imagem de F, ela está contida, tá, no contradomínio da F. É isso que acontece, tá? Então, por o cara ser um contradomínio da função, ele tem que ter como subconjunto a imagem. Então, a imagem de F está contida no contradomínio de F. Então, é isso que acontece. Tá? É muita informação, a gente vai devagar aqui com o andar da carruagem, né? Vou falar um pouquinho mais ainda na aula de hoje, mas para a gente poder trabalhar com esses caras aqui, ó, vai ser numa próxima aula que eu vou falar sobre função, como eu já comentei, né? Injetora, sobrejetora e bijetora. Agora é o seguinte, a pergunta é: quando é função? Tá? Quando é função? Certo, pessoal? E a gente vai usar alguns critérios aqui para a gente saber quando é função. Um critério aqui que a gente vai usar é o seguinte, tá? Para todo A pertencente ao Azão, tá? Tem que existir uma imagem B pertencente ao Bzão. Então isso tem que acontecer, pessoal, tá? Para ser função, para cada elemento que eu pego no domínio eu tenho que ter uma imagem, né? No domínio A eu tenho que ter uma imagem B. Isso tem que acontecer. Eu não posso ter nenhum elemento do domínio sem a sua respectiva imagem no outro conjunto, que é o conjunto imagem lá, né? Sendo um pouco até redundante aqui nas palavras, né? E isso aqui é bem importante. E vamos pensar em termos práticos, tá? Vamos pensar assim, ó. Pega o exemplo da laranja, do processador, que é a função, e do suco, que é o elemento da imagem. Se você, dentro daquele conjunto, tinha um elemento que não é fruta, ou que não me gera um suco, pelo menos, vou dar um exemplo. Se você colocar lá esponja de aço, tá? Ele não vai te dar um suco de esponja de aço. Obviamente que o processador vai queimar, né? Se você deixar ele funcionando, é uma coisa meio sem nexo, mas enfim, serve como exemplo. Então assim, ó, lembrando que todo elemento do domínio, a partir do momento que você joga ele para se transformar, para ele sofrer aquela mudança através da função, ele tem que gerar um elemento da imagem. É a mesma coisa do processador. Para cada fruta ou cada elemento que me gere um suco, eu vou ter um suco específico, tá? Agora, se você jogar um elemento ali que não vai me gerar um suco, obviamente que ele não vai funcionar, a função não vai servir para aquele propósito, tá? Então a ideia é essa: para cada elemento do conjunto domínio, eu tenho que ter uma correspondência na imagem, senão não é função, tá? Senão não é função. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui para a gente poder entender. Eu vou ter um conjunto A aqui, vamos colocar aqui, ó, A1, A2 e A3, e eu vou ter um conjunto B aqui com B1 e B2. Se eu tiver essa relação aqui, pessoal, ó, o A1, através da função, chega no B1. E o A2 chega no B2, tá? E o B3 sem elemento. Esse cara aqui não é função, tá? Não é função pra gente. Essa é uma primeira condição, tá? A segunda condição pra gente aqui é a seguinte, tá? Se um A pertencente ao Azão, né?
tiver como imagem, B e B' não é função. Então é o seguinte, essa segunda condição é muito importante também a gente saber. Pensando em termos de imagem, né? Eu não posso ter um elemento com duas imagens distintas. Tem uma explicação lógica, tem uma explicação algébrica para isso também, tá? Não que a algébrica não seja lógica, mas às vezes fica um pouco mais simples, é uma explicação um pouco mais, vamos dizer, fora um pouco do campo da matemática ali pura. Então é o seguinte, pensa assim, ó, se todo elemento ele sofre uma transformação a partir de uma mudança, né? De uma, vamos dizer assim, de uma expressão, para gerar um outro elemento, que é o elemento da imagem dele, não seria uma coisa assim normal, trivial, que eu calculasse esse cara através da função e me desse um valor, e eu fizesse um novo cálculo desse elemento através dessa mesma função e me desse outro valor. É como se eu estivesse fazendo dois cálculos iguais com o mesmo valor e tivesse dado dois resultados. Tá? Em termos matemáticos, isso não faz sentido. Em termos de teoria dos conjuntos, né, de lógica, de pensamento lógico, vamos pensar. Se você coloca um suco de laranja, uma laranja dentro do processador, ele vai te gerar um suco de laranja. Mas se você colocar laranja, ela te gerar um suco de abacaxi, isso não é verdade, um dos dois vai estar errado, tá? Um dos dois vai estar incorreto. Então não posso falar que isso é uma função, porque ela deu uma dualidade de respostas, tá? Então não posso admitir como isso sendo uma função. Vamos pegar um exemplo aqui, só para a gente poder entender, tá? Então assim, ó, eu vou ter o conjunto A aqui e o conjunto B aqui, tá? Então aqui eu vou ter o A1, o A2 e o A3. Aqui eu vou ter o B1, o B2 e o B3, tá? Bem simplesinho aqui para a gente poder entender como que funciona isso. O meu A1 chega no B1, o meu A2 chega no B2 e o meu A3 chega no B3, só que o meu A3 também vai chegar no B2. O que aconteceu aqui? Eu tenho dois elementos da imagem, aliás, um elemento do domínio que me gerou duas imagens distintas, tá? O A3 calculado através da minha f, que é a minha função, ele me gerou um B2. Depois eu calculei de novo em cima da f, ele me gerou um B3, tá? Tem uma dualidade de respostas aqui. Quando isso acontece, eu posso admitir que não é função. Então aqui eu falo que não é função. Pessoal, primeira parte está aí, tá? Depois a gente vai falar, é um pouco mais teórico, tá? É um pouco mais teórico esse começo de funções aqui, mas ele é extremamente conceitual. A gente tem que ficar muito esperto com isso para não dar bobeira e não cometer alguns errinhos, por exemplo, de bater o olho e falar, olha, aquele cara ali é uma função e não é função, tá? Depois, próxima aula, que a gente vai ver o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora. E para isso eu vou precisar entender a relação entre contradomínio e imagem, tá? E a partir disso a gente vai começar a trabalhar com as funções polinomiais. Beleza, pessoal? Agradeço aí vocês a paciência e a dedicação de vocês estarem estudando nesse momento tão difícil aí, tá? E esse canal é para isso mesmo. Depois de tudo isso, espero que vocês toquem o sininho lá para ter novas notificações, tá? E grande abraço para vocês e até uma próxima aula.